Olá pessoal, eu me chamo Thiago Morba, eu sou presidente nacional da JS e nós, em parceria com a Escola Castro Alves e com a Fundação Maurício Grabois, estamos lançando mais esse curso, dessa vez um mini curso online sobre neoliberalismo e imperialismo. Nós acreditamos que a compreensão sobre alguns conceitos chaves políticos e econômicos podem nos ajudar a entender melhor essa efervescência da disputa geopolítica internacional que tem feito tudo mudar muito rapidamente no nosso mundo. E para isso nós convidamos diversos professores reconhecidos internacionalmente. Vários deles já conhecidos por vocês, porque são parceiros antigos da nossa escola, outros tanto são novos parceiros e vocês vão poder conhecer ao longo desse curso. E eu quero aproveitar para dar um recado rápido, que com a contribuição de apenas R$19,90, você pode garantir acesso ao certificado desse curso. E essa pequena contribuição nos ajuda na manutenção e em todo o custeio da Escola Castro Alves, que tem lançado diversos cursos gratuitos. Para receber esse certificado, basta acessar o link que está aqui na descrição, se cadastrar por meio da plataforma Nutro e fazer o pagamento. Quando você efetuar essa contribuição, a plataforma vai te enviar um e-mail com instruções para acessar a área do aluno. Se tiver alguma dificuldade, não tem problema. É só nos chamar no saque pelo link do WhatsApp que está aqui embaixo ou pelo e-mail faleconosco@formaçãocastroalves.com. Você irá precisar assistir às aulas pela plataforma em qualquer horário, fica tranquilo. E ela vai marcar a tua presença automaticamente. Ao fim do curso, tu vai receber o certificado. Além disso, a apresentação de PowerPoint, textos sugeridos pelos professores vão estar todos disponíveis nessa plataforma. E no Instagram da JS nós vamos fazer cotidianamente, nós vamos soltar uma lista de referências teóricas e indicações de leituras feitos pelos professores. Então, eu sugiro que tu siga as redes da JS e também as redes da Fundação Maurício Grabois. E aí eu já quero aproveitar, né? Aqui no YouTube da Fundação Maurício Grabois, é importante que tu siga o canal, ative o sininho para estar por dentro de tudo o que vai rolar por aqui. E além disso, pessoal, eu quero convidar todos os jovens que estão nos assistindo aqui a fazer parte da União da Juventude Socialista. A JS, essa organização com 37 anos de história, é fundamental para a defesa da democracia, é fundamental para a construção de um novo país. Nós queremos te convidar a fazer parte dessa luta junto com a gente. Então vamos lá. Esse curso, as aulas são um pouco mais curtas, né? E por conta da disponibilidade dos professores, eles enviaram essas aulas de forma gravada. Mas o conteúdo ele está incrível. A exposição vai ser cerca de 30 minutos e eu quero agradecer imensamente às intérpretes de Libra que nos ajudam a garantir a acessibilidade desse curso. O tema da aula de hoje, dessa segunda aula do curso, é sobre ideias econômicas do neoliberalismo. Eu quero agradecer aqui a professora Leda Paulani, que é titular da FEA USP. De 2004 a 2008, ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política e de janeiro de 2013 a março de 2015 foi secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo. E agora passo direto aqui para a nossa professora. Olá a todos, eu sou Leda Paulani, professora do Departamento de Economia da FEA USP, e nós vamos falar aqui hoje sobre as ideias econômicas do neoliberalismo. Primeira coisa que é preciso lembrar é que é difícil falar de neoliberalismo sem separar, digamos, aquilo que seria a teoria do neoliberalismo da sua prática. Vocês vão entender depois por que eu estou dizendo isso. Mas a gente vai fazer aqui um exercício, né, de tentar separar uma coisa da outra para ficar mais fácil de entender economicamente as propostas do neoliberalismo. Né? Bom, então, como é que a gente vai fazer esse exercício? Eu vou primeiro tentar dizer a vocês, mostrar a vocês quais são essas ideias e o que elas significam. Né? Quem defende essas ideias, as defende por quê? Em termos, quais são os argumentos, né, que os defensores dessas ideias neoliberais utilizam para defendê-las. Né? Na sua defesa, eles vão afirmar que vai haver, por exemplo, eficiência, melhora, desenvolvimento, etc. Então, nós vamos falar neste plano.
Depois, num segundo momento, eu vou tentar mostrar a vocês, de fato, o que está por trás, concretamente, né, dessas ideias e das práticas de política econômica que essas ideias prescrevem, né? Porque essas ideias têm uma consequência. Se concorda com elas, então é preciso fazer X, Y, Z coisas, e essas X, Y, Z coisas vão produzir determinados resultados. O que eu vou tentar mostrar é o que está por trás, então, da defesa dessas ideias, e o que se espera da prática dessas ideias, do ponto de vista, digamos, do andamento do sistema econômico, que é um sistema capitalista, né? E que tem, digamos, os seus imperativos, né? Tem as suas exigências, vamos dizer assim. Bom, então vamos lá. Do ponto de vista de ideias, a primeira coisa a lembrar é que o nome neoliberalismo, né, já tem um sufixo novo aí na história, né? Neo quer dizer justamente novo, então seria um novo liberalismo. Mas o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que essas ideias não são novas, né? Elas de modo nenhum são novas. Na realidade, elas fazem parte, né, de um conjunto de ideias que surgiu com a própria afirmação do capitalismo e da economia de mercado na Europa, e elas têm aí pelo menos 250 anos. Né? Um mote, né, uma expressão muito associada ao neoliberalismo, que a gente pode lembrar, é o famoso laissez-faire, laissez-passer, né, que é uma expressão francesa, como se vê, e foi utilizada aí pela primeira vez, em meados do século XVIII, pelos pensadores fisiocratas franceses. E que quer dizer justamente, né, laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa andar. E esse deixa fazer, deixa andar é quem? Né? A quem se pede, né, que se deixe andar e que se deixe mexer sozinho no mercado. Né? Mercado. Então, a ideia aí por trás é que qualquer tipo de intervenção, regulação, etc., vai, digamos, ter um resultado antes pior do que melhor. Então, o laissez-faire, laissez-passer, né, alguma coisa que já nasce ali em meio aos, digamos assim, às dores do parto da própria ciência econômica e do próprio capitalismo. Né? A gente sabe que o que vai afirmar o capitalismo é a Revolução Industrial, no final do século XVIII. E as ideias, então, liberais, né? O liberalismo mesmo, enquanto filosofia, ele nasce no século XVII, já anunciando, de uma certa forma, esse novo mundo, mas as ideias propriamente econômicas do liberalismo, elas já estão, então, aí nascendo, já tem um pouco antes, já com Locke, mas basicamente meados do século XVIII, né? Essa ideia, então, de deixe o mercado andar, que ele se vira, né? Ele funciona bem. Essa é um pouco a ideia geral. Bom, então não há novidade, né? No neoliberalismo. Né? O neoliberalismo, tal como a gente o entende hoje, basicamente, né, transmite essa ideia, que o mercado sempre é o melhor, o mais eficiente, produz os melhores resultados, então é preciso dar as condições para que ele funcione de acordo com a sua própria lógica, de acordo com a sua própria natureza. Né? A gente não vai entrar aqui, não é muito o escopo dessa intervenção minha aqui, né? Falar do termo propriamente neoliberalismo, quando é que ele começa a ser usado, né? Enfim, ele tem uma história lá que vem dos anos 30, ele muda de sentidos também, né? Mas nos interessa aqui a forma como ele começa a ser usado, justamente a partir dos anos 80, o final dos anos 70, começo dos anos 80, aonde há todo um movimento, né, no sentido de
de uma certa forma, desmontar ou desarranjar aquela organização, aquele tipo de gestão do capitalismo que foi estruturada depois da Segunda Guerra Mundial. Onde o Estado tem um papel muito forte, né? O Estado tem um papel muito forte porque ele vai regular a economia de modo a impedir que a economia entre em crises profundas de recessão, como havia sido a crise de 29, né? O Estado vai procurar construir garantias sociais, vai surgir o famoso Estado do bem-estar social, os fluxos de capital vão ser regulados entre as nações, por exemplo. Então, você tem um conjunto de características dessa etapa histórica, né? Aonde o Estado tem esse papel bastante importante na condução da forma de andamento do capitalismo e da economia, portanto, né? Muito bem, essa forma funciona muito bem aí durante quase 30 anos, por isso conhecidos aí como os 30 anos gloriosos, né, do capitalismo, então com taxas de crescimento muito elevadas, inflação baixa, taxas de juros baixas, etc. Redução, inclusive, da desigualdade, né, os trabalhadores conseguem muitas conquistas, então, esse período aí, né, as instituições que conformaram esse período precisavam ser desmontadas. Mas quem estava dizendo que elas precisavam ser desmontadas? Aqueles que viam, né, justamente nesse sistema, a raiz maior da causa dos problemas que a economia mundial passou a ter ao longo dos anos 70, que sim, era consequência, de uma certa forma, de alguns arranjos do período anterior, né? Mas aí se partiu, então, para a defesa das ideias, digamos, radicais em torno do mercado, né? Então, essas ideias, tem pensadores que foram muito importantes para elas, né? Talvez dois a gente possa chamar a atenção aqui. Um é o Friedrich Hayek, né, que organizou lá uma reunião numa cidade na Suíça, no meados dos anos 40, para discutir justamente o avanço, né, que ele via como um problema, justamente das políticas de intervenção do Estado. E o Hayek é interessante, porque então ele vai fazer essa defesa muito, muito grande da eficiência do mercado, da eficiência não, ele não fala exatamente de eficiência, mas de como o mercado era o melhor arranjo possível, né, para a parte material da vida humana, vamos dizer assim, né? E ele, então, mas ele tinha um problema com a teoria neoclássica, né? A teoria neoclássica é aquilo que a gente chama de teoria ortodoxa, e essa teoria parte de alguns axiomas dos quais o Hayek vai discordar. Interessante isso. E isso a gente tem, isso está relacionado com aquilo que eu disse no início, que é difícil a gente separar a teoria da prática no caso do neoliberalismo, né? Por quê? Porque, no fundo, o Hayek vai dizer, olha, ele tem lá, faz toda uma discussão metodológica da teoria neoclássica, que não tem como a gente reproduzir aqui, né? Mas ele vai chegar à conclusão do seguinte, que a teoria neoclássica ela não consegue provar, né, racionalmente, ou seja, através de modelos, de um modelo dedutivo, onde você parte do A e chega no B e no C, né, que o mercado produz os melhores resultados, que ele produz um resultado ótimo. Só que ele dizia que, ainda assim, né, era preciso apostar no mercado. Por quê? Porque, para ele, né, o mercado era a coisa mais, digamos, a melhor coisa que a humanidade tinha conseguido inventar, né? Do ponto de vista da organização material
das sociedades humanas. Então, era uma profissão de fé, né? Então, se é assim, né? Então, o que é o neoliberalismo? É uma profissão de fé nas virtudes do mercado, se a gente julgar pelo Hayek, né? E aí vai ter o quê? Vai ter uma receita de bolo, né? De como fazer para que esse mercado, que é tão virtuoso, que é tão bom, né, do ponto de vista dos seus resultados, porque preserva a liberdade humana, etc. O ponto do Hayek era esse, né? Era a melhor coisa que já se tinha inventado, porque qualquer outro arranjo retiraria a liberdade do homem, né? Então, era preciso preservar o mercado e deixá-lo funcionar o mais livremente possível. E isso gerava uma série de prescrições. Outro pensador importante nessa história é o Milton Friedman, né? Que é um economista da Escola de Chicago, nos Estados Unidos, uma escola bastante também ortodoxa do ponto de vista da teoria econômica, né? E que vai, digamos, também apoiar sempre essas ideias. Ele sempre foi contra, por exemplo, as ideias keynesianas, né? Que justamente o Keynes, né, como a gente sabe, ele vai justamente mostrar que o mercado deixado a si mesmo, ele produz resultados terríveis, né, de abismos sociais, como havia sido a crise de 29, e ele, então, tem lá, a partir do Keynes, a gente tem uma outra visão, né, de como deve ser a relação mercado-estado. Bom, o Friedman, então, sempre foi contra isso, né? E foi também uma figura importante nessa ascensão, né, das ideias neoliberais. De qualquer maneira, entre meados dos anos 40, quando termina a guerra, até o começo dos anos 70, nesse período, essas ideias neoliberais, elas ficaram na gaveta da história, vamos dizer assim, né? Ficaram lá. Por quê? As políticas keynesianas foram muito bem sucedidas e, portanto, eles ficaram um pouco pregando no vazio, né? Os pregadores no deserto, vamos dizer assim. Com a crise dos anos 70, essas ideias, então, voltam, né? Elas voltam a ser pregadas, né? Essa ideia de que então, tudo de ruim que estava acontecendo nos anos 70 era decorrência do período anterior, em que o Estado tinha se metido demais na economia, tinha muita regulação, muita empresa pública, muito gasto público, etc. Né? E, explicitamente, a ex-ministra Margaret Thatcher, né, fala é preciso voltar às ideias de Hayek, né? É preciso retomar aquilo. Por quê? Porque as ideias do Hayek eram justamente as ideias que defendiam, né, esse mercado virtuoso, esse mercado que tem que ser quase intocável, né? Porque qualquer coisa que se faça e que afete aquilo que seria considerado natural do mercado vai produzir um resultado antes pior do que melhor, né? Um pouco é assim, falando de um modo bem gentil do neoliberalismo, né? É assim que se defende essas ideias, né? Já havia existe toda uma série de relações que vocês vão ver aqui também nesse curso da Fundação, né? Entre neoliberalismo e democracia, e, enfim, eu diria que há, mas também não tenho como fazer a demonstração dessa tese aqui agora para vocês, mas até onde eu consigo enxergar, há uma espécie de um DNA antidemocrático no neoliberalismo, mas, enfim, não é esse o nosso tema. O fato é que esses dois personagens, Milton Friedman e Hayek, apoiaram, por exemplo, o governo Pinochet, né, no Chile, com tudo que o governo Pinochet significou de autoritarismo, um regime sanguinolento, né, brutal,
de, enfim, perseguição e morte dos seus opositores, e vai por aí afora. Mas eles apoiaram fortemente, publicamente, o governo Pinochet. O Milton Friedman, com seus discípulos, esteve lá para fazer as reformas que a gente chamaria hoje, então, de neoliberais, né? Privatizar tudo que era possível, etc. E o Hayek, explicitamente, há vários momentos aí, documentos que mostram que ele apoiou. Ele chega a dizer, eu prefiro, né, um governo não democrático, porém liberal na economia, né, do que um governo onde haja democracia, mas não haja liberdade para o mercado. Ele chegou a dizer isso explicitamente, falando, numa entrevista, falando do governo Pinochet. Então, enfim, tem muita coisa aí que extrapola o campo das ideias econômicas propriamente, né, e que a gente tem que prestar atenção, mas o nosso foco aqui, então, são as ideias econômicas, né? Bom, então, e o que são, então, essas ideias econômicas propriamente? E daí, depois, na sequência, então, vamos falar do que está por trás delas, né? Bom, então, a primeira é essa, né? É uma espécie de axioma zero da teoria neoliberal, que não é teoria, do meu entender, é uma profissão de fé nas virtudes do mercado e que tem, junto com ela, uma receita de bolo, né? Então, essas ideias das quais eu vou falar agora um pouco mais detalhadamente são os ingredientes dessa receita de bolo. E o axioma fundamental é esse: tudo que o mercado produz é sempre melhor do que qualquer outra coisa que se possa fazer, né? Então, por isso, vai se defender, por exemplo, as privatizações. Por que vai se defender as privatizações? Isso é o argumento deles, né? Isso que eu quero mostrar a vocês, é o argumento deles. Por que se defende as privatizações? Porque eles vão dizer, olha, uma empresa pública, né? Ela tem uma série de elementos que impedem que ela funcione de modo eficiente, né? Porque os funcionários vão ter mais garantias, porque, como ela é uma empresa do Estado, então, muitas vezes, ela vai ter que atender algumas demandas, alguns imperativos que vêm da lógica do Estado, né, da lógica da política, da lógica da organização social, né, e não vão funcionar tal como elas funcionariam se elas fossem uma empresa privada. Então, uma empresa pública, por definição, na visão deles, é um elemento estranho a uma economia de mercado. E, se eu quero que o mercado funcione melhor, eu preciso acabar com as empresas públicas. Óbvio que, em todo o período anterior, as empresas públicas cresceram muito em todos os lugares, inclusive no Brasil, os próprios militares, né, criaram aí muitas empresas estatais, né? Então, a privatização, a ideia é essa, a ideia de que uma empresa pública, justamente por ser pública, ela não vai ser tão eficiente, né, produzir tão bons resultados como se ela fosse do setor privado. Então, privatize. Essa é a primeira ideia, talvez a mais conhecida, né? A segunda é reduzir o Estado ao mínimo possível. E o que significa reduzir o Estado ao mínimo possível? Significa muitas coisas. Significa, por exemplo, a política de austeridade. A política de austeridade, né, ela é sempre um pouco defendida porque o Estado está endividado, né, então não pode gastar mais do que arrecada, é preciso ter um controle estrito. Bom, tem inúmeras teses aí que vão discutir isso, que vão questionar esses princípios, né? Mas, fundamentalmente, a política de austeridade ela é congruente com o neoliberalismo, porque ela vai justamente dizer, olha, o Estado precisa ser controlado, né? O Estado precisa ser controlado. E se os gastos públicos não têm controle, eu tenho um Estado descontrolado. O Estado descontrolado, ele atrapalha o mercado, né?
ele é ruim. A economia de mercado não vai funcionar bem se o Estado puder atuar, né, sem constrangimentos, sem controles, né, dos seus gastos, etc. Então, você tem uma defesa por esse lado, né, da política de austeridade e do controle estrito das contas públicas. Né? Isso é um exemplo, vamos dizer assim, dessa essa questão da austeridade, de reduzir o Estado ao mínimo. Né? Então, se eu controlo os gastos, se eu dou cada vez menos condição de o Estado ter recursos e gastar, eu estou controlando o seu tamanho e os problemas, né, que ele pode acarretar no funcionamento da economia de mercado. Um outro exemplo nessa mesma linha, né, de o Estado tem que ser o menor possível, é a discussão da Previdência, né? Então, que está ficou tão no foco, né, agora saiu um pouco, mas, por exemplo, um neoliberal típico, ele defende o quê? Ele não defende um regime previdenciário de repartição, como é o nosso INSS, né? Porque o nosso INSS é um sistema universal, né? É um sistema em que há uma solidariedade intergeracional e social também, né? Enfim, tudo aquilo que o mercado recusa, né, de uma certa forma. Então, esse sistema é um sistema que ele só, do ponto de vista neoliberal, o que ele vai fazer é contribuir para que essa economia funcione mal. O que é um bom sistema previdenciário? Um sistema por capitalização, né? Onde o sujeito só vai ter como benefício aquilo que ele contribuir, um sistema que não é universal, que enfim, a participação nele é voluntária e não tem nenhum tipo de solidariedade. Isso é um outro exemplo. Bom, já vi aqui que eu falei 23 minutos, vou falar de uma última ideia econômica e depois nós vamos falar do que está por trás delas. A última ideia, então, são 3 ideias básicas, né? Primeira, privatizar. Segunda, o Estado mínimo possível, que implica austeridade, controle dos gastos públicos, etc. E, no próprio caso da Previdência que eu mencionei aqui, também tem a questão dos gastos públicos, né? Obviamente, porque um sistema previdenciário garantido pelo Estado e universal, ele envolve um volume muito grande de recursos. Bom, mas a terceira ideia é a liberalização de tudo. Então, liberalizar todos os mercados, a começar dos mercados financeiros, e passando pelo câmbio e pelos fluxos de capital. Né? Uma das características da economia capitalista a partir dos anos 80 é uma enorme liberdade para os fluxos de capital. Né? Então, a riqueza financeira ela pode passear pelo planeta assim, com muita facilidade. Né? Por quê? Porque a maior parte dos países, há exceções, mas a maior parte dos países adotou essas políticas de liberalização completa do fluxo de capitais. O Brasil foi um deles, desde os anos 90, né? Foi cada vez mais e mais dando total liberdade para esses capitais, o que gera uma instabilidade financeira muito grande no sistema, né? E tem outras consequências. Mas liberalização em todos os sentidos, né? A liberdade é de todos os mercados. As reformas trabalhistas, por exemplo, o argumento dos neoliberais é esse. Né? Olha, o trabalhador, junto com o seu patrão, ele pode resolver os seus problemas com ele. O Estado não tem que ter nenhum tipo de regulação, dizer o que a empresa tem que fazer ou deixar de fazer. Né? Então, liberdade completa no mercado de trabalho. E por aí vai. Né? Então, liberalização geral de todos os mercados é, digamos assim, o terceiro princípio. Essa é a terceira ideia econômica importante. Então, essas são as ideias mais importantes. Agora, vejamos o que está por trás dessa ideia. Eu vou falar 5 minutos sobre isso. Né? Bom, então, vejam, são ideias, mas são ideias que têm que ver com a prática. Né? Como eu disse, é difícil um pouco associar, para quem estuda um pouco, por exemplo, o pensamento do Hayek, né? Associar isso diretamente com uma teoria, ainda que a teoria ortodoxa
né, a teoria monetária ortodoxa, a teoria do crescimento ortodoxa, sirva como respaldo para justificar, inclusive academicamente, quase todas essas propostas. Mas, de fato, elas surgem, né, desse axioma zero que eu mencionei no início, que é essa ideia, então, de que o mercado é sempre o mais eficiente possível, e que qualquer coisa que afete o seu funcionamento, e que essa coisa sempre vem do Estado, né, deve ser destruído, enfim, tem que se acabar com esses elementos estranhos que impedem o mercado de funcionar tão bem quanto ele supostamente funciona, né? Agora vamos ver o que está um pouco por trás disso, né? Do ponto de vista, do meu ponto de vista, que é o ponto de vista da economia política original, né? Economia política que o Marx na qual o Marx vai trabalhar, vai fazer a crítica de Smith e Ricardo, mas ele vai, então, partir da teoria do valor do trabalho, etc., e nessa escola econômica que ele se encontra. Então, desse ponto de vista, né, o que aconteceu com o capitalismo a partir dos anos 70 é que ele entrou numa crise que a gente chama uma crise de sobreacumulação, né? O que é uma crise de sobreacumulação? É quando se produz capital em excesso relativamente às possibilidades da sua valorização. Ou seja, o capitalismo dá tão certo, né? O capital cresce tanto, se expande tanto, que chega uma hora que ele não encontra mais elementos, né? Não encontra mais oportunidades para continuar a se valorizar no mesmo ritmo. Bom, isso dá uma série de problemas, né? A própria financiarização da economia, da qual se fala tanto, de uma certa forma, é uma espécie de resultado dessa crise de sobreacumulação, desse ponto de vista, né? Então, veja, em termos práticos, isso significa que não tem bons negócios, a perspectiva de bons negócios, bons e lucrativos negócios, né, vai se reduzindo, conforme a crise vai aumentando, quer dizer, vai se produzindo capital, e as perspectivas dele continuar se produzindo nesse ritmo vão ficando ruins, né? Ora, todas essas propostas neoliberais, elas de uma certa forma, encaminham soluções para esse problema. Vamos começar com a privatização. Tudo aquilo que está nas mãos do Estado são oportunidades de lucro, né, que deixam de estar nas mãos do setor privado e, portanto, deixam de estar comandadas pelo mercado de estrito senso. As empresas públicas também fazem parte do mercado, mas elas não são comandadas pela lógica do capital privado. Como elas têm o Estado no meio, elas são diferentes. E elas, digamos, roubam, né, do capital privado as possibilidades dessas aplicações. Tá? Então, privatização é uma coisa que é fundamental para essa crise de sobreacumulação. São novos ativos, né, que surgem e permitem a aplicação desse capital em excesso que existe no planeta. Né? A questão do controle do Estado é a mesma coisa. Né? Tudo aquilo que o Estado oferece, educação, saúde, lazer, tudo aquilo que é o Estado que vai oferecer e não o mercado, são possibilidades de ganho, né, que o mercado deixa de ter, porque o Estado intrometido está lá oferecendo essas coisas. Então, é preciso o quê? Reduzir o Estado, tirar o Estado, controlar os gastos do Estado, não dar condições de que o Estado faça políticas universais, ofereça bens públicos, etc. Né? Tudo isso são possibilidades de valorização que os neoliberais entendem como, ou aqueles que defendem esse axioma zero, né, da eficiência do mercado, veem como, digamos, uma intromissão, então, naquilo que poderia ser melhor e não é. Né? Quer dizer, o mercado poderia estar melhor, não está, porque tem oportunidades de ganho que o Estado está lá monopolizando. Tá? Então, essas oportunidades de ganho
a privatização resolve, encaminha um pouco esse problema, né? Oferece novas oportunidades ao capital em excesso, e o controle estrito dos gastos públicos, as propostas de reduzir a capacidade de atuação do Estado vão todas também nessa direção. A própria Previdência, que eu mencionei, né? Um sistema de capitalização é um filé mignon do mercado financeiro, né? Então, é todo um continente de possibilidade de valorização que o Estado atrapalha se ele tem um regime público universal e compulsório de previdência, né? Como é o nosso INSS, por exemplo. E, por fim, a liberdade, né? a liberalização de tudo, a liberdade de tudo, né? Também facilita aí o surgimento de novas oportunidades, porque, claro, se você libera, por exemplo, o mercado de trabalho, dos constrangimentos que a legislação lhe impõe, etc., você também aumenta, né, a capacidade do capital, né, a possibilidade que o capital tem de extrair valor excedente e lucrar, né? Sem contar que a liberalização enquanto tal, né, conforme a riqueza financeira vai crescendo, ela também é uma necessidade para que o capital tenha agilidade e flexibilidade suficiente para aproveitar todas as possibilidades de valorização, aí no caso não só de valorização que venha pelo lado da produção, né, produção de bens e serviços, mas também a valorização que vem pelo lado da circulação dos ativos nos mercados, e que tem que ver com especulação. Então, a liberalização também encaminha no mesmo sentido. Então, era isso, né? Eu acho que a ideia foi justamente de mostrar o que eles próprios dizem, né, das propostas que defendem, e como que isso está relacionado, pelo menos no meu entendimento e de outras pessoas que eu respeito, com uma crise do capitalismo que está longe de ser resolvida e que a pandemia aí da Covid veio ainda tornar pior. É isso, um abraço a todos, obrigada. Muito obrigado, professora Leda Paulani, pela disposição, por estar aqui nesse curso junto à Escola Castro Alves, à Fundação Márcio Grabois, à JS. Muito obrigado de verdade. Agradeço novamente também a todos os intérpretes que nos ajudam a garantir a acessibilidade desse curso, e agradeço a vocês que estão nos assistindo aí de casa. Lembrando que se está assistindo esse vídeo depois do final do curso, tu ainda pode adquirir o certificado. O link continua aqui na descrição. A próxima aula vai ser, todas as aulas, na verdade, vão ser lançadas nas segundas-feiras, às 14 horas, aqui no canal. A próxima vai ser com a professora Dani Balbi, muito provavelmente é conhecida por vocês, que é uma grande parceira da JS, da Fundação Márcio Grabois, da Escola Castro Alves, e a aula vai ser a ideologia neoliberal e a sua generalização. Obrigado, pessoal. Até a próxima.